Uma das maiores dependências, que na realidade você nunca leu nos jornais, porque as pessoas viciadas não sabem disso, é a dependência de pensar. Na verdade, é viciante. Não se consegue parar de beber, não se consegue parar de fumar, não se consegue parar de comer, não se consegue parar de pensar. E pensar é o maior vício do que qualquer um desses. E é uma dependência, porque primeiro é uma droga que existe há tanto tempo e é um pseudo-senso de si mesmo. Logo, existe uma grande relutância por parte da maioria das pessoas em deixar de pensar, porque é equiparado ao estado de sono. Não há muito para compreender nesse ensinamento. Há um pouco para entender sobre como funciona o ego, mas mesmo isso é apenas uma mera autoobservação. O principal é a presença. E a presença é um espaço sem pensamento. Mas a presença também pode estar lá, em segundo plano. Mesmo quando o pensamento está acontecendo, você ainda pode não estar completamente envolvido no pensamento. O pensar perde a capacidade de criar estragos na sua vida e confundi-lo. Por isso, a sua escolha não é compreender mais ou trazer alguma análise intelectual para a prática, mas sim praticar o estado de não pensar, que pode ser alcançado de várias maneiras, como você provavelmente sabe. Se não pensar sobre isso e simplesmente fazê-lo. Tornar-se mais consciente do momento presente e aceitá-lo como ele desacelera a mente hiperativa. Porque muito da atividade excessiva da mente é uma tentativa de fugir da simplicidade do isness do momento presente. Assim, para se tornar mais consciente do momento presente como prática,
Talvez você tenha pequenos indicadores em seu escritório, em casa ou no seu carro. Digamos, o momento presente, ou o que quer que seja, ou um símbolo para isso. E existem diferentes pontos de entrada no momento presente. A consciência do agora significa que o pensamento diminuiu. Pode não desaparecer completamente, mas surge algo que é primário, a que chamamos presença ou consciência. Os budistas chamam isso de mindfulness, o que eu não uso, porque implica que sua mente está cheia de coisas, mas é claro que não está. É apenas um erro de tradução. Então, para estar presente, primeiro use o agora para se tornar consciente. Mas como se torna consciente do agora? Quando se consegue, depois de algum tempo, pode realmente sentir a presença do presente, por assim dizer, diretamente, e lá está ele. As percepções sensoriais são úteis, pois o tiram do pensamento. Se você não estiver julgando as percepções, rotulando, nomeando, olhe ao redor, em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Olhe ao redor. Pratique as percepções sensoriais sem essa interferência compulsiva de nomear o que você está percebendo. Que linda flor! Eu me pergunto como se chama. Não saber como se chama me ajuda a estar livre de pensar. Se eu sei como se chama, posso dizer: é isso e aquilo. E ver o que significa perceber sem interferência de conceitos, palavras. Nesse momento, por exemplo, vamos dizer, entre agora e agora. Você estava pensando? Não, tudo bem. E novamente, entre agora e agora. Você estava pensando ou presente? Nenhum pensamento. E enquanto eu falo,
Você precisa pensar para entender o que estou dizendo, ou você pode apenas ouvir e compreender. E isso é o que você está fazendo. Portanto, parte do ensinamento e da função do professor espiritual de transmitir informação é secundária. O que estou lhe dizendo agora é secundário. O que é primordial é o estado de consciência subjacente, que é a presença. Isso é o ensinamento. Mas não se pode falar de que está subjacente. E um sinal de que está funcionando é que enquanto se ouve, não se pensa. É apenas uma presença alerta. E quando o chamado professor deixa de falar por um momento, a presença alerta permanece. Não precisa ser preenchida com nada, tal como agora. O que há para pensar? Nada. Se fizermos isso por mais tempo, em algum momento, sua mente provavelmente começará a pensar. Quanto tempo mais ele vai ficar ali sentado? E quando isso acontecer, você pode permitir que sua mente diga: quanto tempo mais ele vai ficar ali sentado e não dizer nada? E então, voltar para a presença. E depois virá outro pensamento. De que se trata tudo isso? E você pode permitir que esse pensamento surja. E então, voltar a estar presente novamente. O que significa realmente que a sua prioridade não é mais seguir o pensamento para onde o quer levar. Porque o pensamento tem um polo magnético. Ele quer mais da sua consciência. Ele quer crescer, porque é uma pequena entidade. Ele quer crescer, por isso, quer a sua atenção. E de maneiras sutis, ele tenta chamar a sua atenção. Ele pode até usar uma sensação corporal que diz: Deus, estou com fome. De repente, preciso comer algo. E depois, você pensa num restaurante que irá mais tarde.
E assim, a presença se foi. Você está procurando um restaurante na sua mente, o que significa que é completamente inútil o pensamento usado como algo corpóreo, porque você não consegue encontrar um restaurante agora que está aqui parado. Mas ele pode usar todos os tipos de coisas para fabricar mais, para chamar sua atenção. E se você não for cuidadoso, se você não conhecer o mecanismo, não é tanto um entendimento intelectual, mas uma simples percepção de que é isso que a mente faz. Ela tenta puxá-lo para si. Está tudo bem. É o que ela faz. Quando você sabe que pode permitir que o pensamento surja sem segui-lo, para onde ele quer que você vá, que é para outro pensamento maior e maior. Então, você se torna como a minha cachorra quando encontra um cheiro. De repente, ela sente um cheiro e sai, desconhecendo o ambiente completamente. Ela apenas o segue. Às vezes, ela simplesmente desaparece. E quando você segue um pensamento, é assim. Você pode acordar 20 minutos depois. E isso começou com um pouco de fome, pensando num restaurante. E você termina refletindo em como a sua vida é péssima.